Continuando com o estudo da carta de Paulo aos Romanos, hoje eu vou meditar no capítulo 5. Nós vimos nos capítulos anteriores que Paulo ele estava falando sobre a justificação pela fé. Neste capítulo 5, ele vai continuar falando sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Mas antes eu vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui com a Tua palavra, que o Senhor hoje me dê entendimento desta palavra e que as pessoas que vão ver e ouvir esse vídeo, elas também possam entender o que é a justificação pela fé. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus começa dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Isto no versículo 1 e 2, nós vamos ver aqui que Paulo, ele começa falando, já que nós somos justificados, ou seja, o que ele quer dizer que quando ele escreve essa carta aos cristãos romanos, ele faz de uma forma sistemática para apresentar o evangelho, onde ele mostra que todos pecaram, né? Que antes, no capítulo anterior, ele diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E que a salvação ela é oferecida pela graça. E que a justificação sempre se deu pela fé, como no exemplo de Abraão, como nós vimos no capítulo 4, ele fala que essa justificação já começa desde quando Abraão foi escolhido por Deus. Ali, Abraão foi justificado pela fé, quando ele creu no Senhor. Então, quando nós também cremos no Senhor, nós somos justificados pela fé. Então, no capítulo 5, ele começa a explorar, né, os resultados práticos dessa justificação. Ele revela os frutos, as garantias, a esperança que pertence a todos aqueles que pela fé foram declarados justos diante de Deus. Ou seja, quando é que eu sou declarada justa diante de Deus? Quando eu ouvi o evangelho, alguém falou de Jesus para mim, eu ouvi, eu criei, e no momento que eu criei pela fé em Jesus Cristo, então ali Jesus me justificou pela fé nele, e ele me justificou, ou seja, eu estava condenada ao pecado, ou seja, eu estava em pecado, mas eu estava condenada à morte. Mas no momento que eu criei e que eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, então neste momento eu fui justificada. Eu passo de uma condição de escrava do pecado, onde eu estava nas trevas, eu era inimiga de Deus, porque o pecado faz separação entre Deus e os homens, então eu estava no pecado, escrava do pecado, mas quando eu ouvi e eu criei no Senhor Jesus Cristo, então o momento em que eu criei e que eu aceito a Jesus, eu aceito o evangelho de Jesus Cristo na minha vida, então neste momento eu passo a ser justificada, ou seja, Jesus agora é quem vai me justificar. Os pecados que estavam para eu ser condenada, agora passam para Jesus. É Ele que recebe toda a minha carga de pecado. É Ele que agora vai me justificar. Diante do tribunal de Deus, eu agora sou justificada por Jesus Cristo, pelo sangue. Ele leva todos os meus pecados do meu passado, do meu presente e do meu futuro. Então, o que Jesus
fez na cruz e morrer por mim, na verdade, o ato de justiça que ele praticou lá na cruz, ele estava me justificando, né? Ou seja, a justificação, ela não se limita ao perdão dos pecados apenas, mas conduz o crente a uma nova condição espiritual, marcada pela paz com Deus, a esperança da glória e a vitória sobre o pecado e a morte. Então agora nós temos paz com Deus quando você se converte, quando você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. No momento da sua conversão, você é justificado e você passa agora a ter paz com Deus. Antes você era inimiga de Deus, mas agora você tem paz com Deus, né? Porque todos nós somos pecadores, porque nascemos da essência de Adão. Não há como negar, o nosso pecado faz separação. Ele nos impossibilita de ter paz com Deus, né? Isaías diz, né, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, a ponto dele esconder o seu rosto sobre nós. Está lá em Isaías 59:2. Ou seja, nós éramos separados de Deus. O pecado fazia essa separação. No momento da nossa conversão, nós passamos agora a ser justificados. Então Paulo começa dizendo: justificados, pois, mediante a fé, ou seja, é necessário que eu tenha fé para que eu seja justificada, porque é a minha fé que leva à minha justificação. Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, o capítulo ele começa já com uma das afirmações, uma afirmação libertadora, né? Ele diz: tendo sido, pois, justificados pela fé. Então, e ele diz: temos paz com Deus. Então essa paz não é apenas um sentimento, mas um estado de reconciliação. Como era como se nós éramos inimigos de Deus. Antes da minha conversão, antes de eu aceitar Jesus, eu era inimiga de Deus, mas depois da minha conversão, após eu aceitá-lo como meu Senhor e meu Salvador, então aí começa um novo relacionamento harmonioso com Deus, né? Além disso, Paulo também vai falar sobre os frutos maravilhosos dessa justificação, dessa graça que nós recebemos. Ele diz aqui no versículo 3: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, no momento em que eu criei, eu aceitei a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu fui justificada pela minha fé em Cristo. Cristo agora passa a ser o meu justificador, ele vai me justificar agora diante de Deus. E nesse momento eu recebo o Espírito Santo de Deus, o amor de Deus, ele é derramado no nosso coração. Então, no versículo 6 diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é tão grande, foi tão grande por nós, que ele deu o seu Filho para morrer por nós. E ele diz: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, nós temos nós temos uma gratidão que nós não podemos pagar nunca, né, a Deus, porque ele deu o seu filho para morrer por nós. Então, os frutos maravilhosos dessa justificação, nós podemos dizer que, primeiro, nós temos acesso à graça, porque ele diz, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, né? Então, é uma imagem que nós podemos dizer que nós recebemos um favor, nós éramos pecadores, nós não merecíamos, mas por nada, pela graça de Deus, Deus me escolheu e me deu essa graça, derramou sobre mim essa graça, né? E também agora eu tenho uma esperança da glória de Deus, porque a vida cristã, ela não se resume apenas ao presente. Nós fomos justificados para participar da glória futura, quando Cristo for plenamente revelado. Nós estamos com a promessa, quando nós fomos justificados, quando nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado, nós entramos no reino de Deus, nós somos justificados diante de Deus por seu Filho Jesus, que passa a ser o nosso advogado, aquele que nos justifica. Nós tínhamos uma dívida para com Deus, mas agora nós entregamos essa dívida ao fiador. Quem é o fiador? Jesus. É ele que vai fiar, ele é o nosso fiador, é o nosso advogado, é aquele que vai ser justificado por nós. A minha dívida, quem toma agora é Jesus. Todos os meus pecados, quem está agora com eles, não sou mais eu, mas Jesus é quem vai justificar os meus pecados. Então, ainda isso, eu tenho uma esperança da glória futura, né? Porque eu tenho, sendo justificada, eu agora posso participar dessa glória futura. Quando Cristo vier e for plenamente revelado, nós seremos glorificados, né? Nós entramos num processo de santidade no momento que nós somos justificados, e esse processo de santidade é que vai me levar a obter esse corpo glorioso na eternidade, né? E nós também agora, Deus, ele derrama sobre nós o seu amor, como nós vimos aqui, que ele derrama sobre nós o seu amor, vem morar em nós, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada no meu coração. E Deus, quando ele fala que Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu, então ele está lembrando que o Espírito Santo, tão valorizado nas tradições judaicas, agora ele é presente para todos os que creem, como prova do amor de Deus, né? Paulo, ele reforça, né, a demonstração desse amor divino, do amor divino de Deus para com seus filhos, que Cristo morreu por nós, quando nós éramos ainda pecadores, e o sacrifício de Cristo não foi por pessoas dignas, mas foi por pessoas fracas, ímpias, inimigas de Deus, né? E o resultado disso é que Paulo agora ele está afirmando que nós somos justificados pela fé. Então, é a certeza do crente. Então, todo crente, ele tem que ter essa certeza de salvação. Ele tem que ter a convicção de sua justificação, que ele foi reconciliado com Deus. Por isso, nós não podemos nos gloriar, não só na esperança, mas também em Deus. Então, nós temos essa certeza de salvação. No versículo 12 começa falando assim: portanto, assim como um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram.
Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então aqui nós estamos vendo, né, que Paulo, ele já começa a aprofundar o entendimento sobre a origem do pecado e da morte, né? E contrapõe a obra redentora de Cristo. Se Adão, por meio de Adão, entrou a morte, o pecado, por meio de Cristo entrou a vida, a redenção, né? Ele afirma, né? Da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. É o que ele afirma aí. Então, Adão, como representante da humanidade, ele introduziu o pecado e suas consequências no mundo, né? Então, os judeus, naquele tempo, eles já viam Adão como alguém cuja queda trouxe a morte, o pecado, para todos os seus descendentes. Então, todos, durante o período Paulo, já sabiam que os judeus entendiam que Adão tinha trazido a morte para a humanidade. Mas Paulo, ele quer fazer estender uma explicação para aqueles judeus romanos, né? Porque ele aqui está apresentando Cristo como um segundo Adão invertido, né? O cabeça de uma nova humanidade. E os contrastes entre eles são impressionantes. Nós vamos ver na continuidade do capítulo, no versículo 15, diz assim: todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só, ou seja, de Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, foram abundantes sobre muitos. Ou seja, ele está se contrapondo. Enquanto por Adão muitos morreram, mas por intermédio da graça do Senhor Jesus, muitos viveram. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Ou seja, aqui Paulo, ele começa a fazer esse contraponto entre Adão e Jesus. Ou seja, enquanto Adão trouxe a morte, Cristo trouxe a vida. O pecado de Adão trouxe condenação, mas a obra de Cristo trouxe justificação. Pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Agora, pela obediência a Cristo, muitos se tornaram justos. Então, é isso que Paulo está explicando para aquele povo, né? Ou seja, a obra de Cristo, ele não reverte apenas os efeitos da queda, mas vai além, proporcionando graça abundante, vida eterna e um novo reinado espiritual. Ou seja, a pessoa se converte aqui em vida, reina com Jesus aqui em vida e ainda ganha a salvação, né? Então, no versículo 19 diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, mas assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então, o que é que nós vemos aqui nesse capítulo 5, né? Que a justificação pela fé é uma realidade prática
que transforma, por exemplo, o meu passado, o meu presente e o meu futuro. Ou seja, eu fui justificada pela minha fé, quando eu criei, quando eu ouvi a palavra de Deus, quando eu dei atenção à palavra de Deus, e eu criei no Senhor Jesus Cristo, e pela minha fé, eu fui justificada, ou seja, Jesus passou a ser o meu justificador. Então, esse texto, esse capítulo 5, ele nos informa e nos orienta que nós, quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, quando nós aceitamos a Jesus, quando ele nos escolhe, e no momento que eu criei, eu fui justificada, e nesse momento eu saio do mundo das trevas, onde eu era inimiga de Deus, e eu passo agora para o reino da luz, para um reino espiritual, onde eu nasço agora, porque eu estava morta, e agora com a presença do Espírito Santo em mim, ele vai me vivificar, e eu nasço para uma nova vida, e eu passo a viver agora em paz com Deus, porque eu não estou mais sob a sua ira, mas agora eu sou aceito e amado por Deus. Eu tenho acesso agora constante à graça, né? Eu posso me aproximar de Deus a qualquer momento, não por mérito, mas por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meu caminho, foi Ele que abriu o caminho para que eu pudesse ter acesso direto a Deus. Eu posso agora me alegrar até nas tribulações, as dificuldades, elas não são sinais agora de abandono. Eu não estou mais sozinha, porque Jesus está comigo, Ele está com você. Você que já aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, você foi justificado e agora você tem uma companhia que é o Espírito Santo de Deus, que vai estar com você, sempre com você. Ele não vai nunca lhe abandonar, a não ser que você abandone a Ele, né? Mas Deus, o amor de Deus, ele não é algo teórico, né? Ele é algo real. O Espírito Santo, ele derrama esse amor em nosso coração de uma forma real e contínua. Cristo morreu por mim, e ainda quando eu era pecadora, mas Deus morreu, Ele deu a sua vida por mim, e eu fui alcançado pela sua graça, né? A salvação agora está garantida na minha vida. Eu fui reconciliada com Deus, e agora serei salva da ira futura. Em Cristo eu recebi mais do que perdi em Adão, né? Nós temos uma nova identidade, uma vida eterna, nós temos segurança. E onde o pecado tenta reinar, aí a graça transborda. Nenhuma falha, tentação, acusação pode anular o que Cristo fez por mim. Eu posso até pecar, mas eu me arrependendo, a graça vem sobre mim, e eu continuo na caminhada cristã, e Jesus, o Espírito Santo vai estar comigo, me auxiliando, me dizendo, olha, vai por ali, vai por aqui. Se eu cair, Deus, Ele me levanta. A graça dele, ele é derramada sobre a minha vida, sobre a sua vida, né? Basta que nós possamos estarmos caminhando com Ele, né? Então, aqui nós vimos que Romanos 5, ele nos convida a celebrar a graça, a confiar em Jesus Cristo, a viver com a certeza de que nós somos chamados para uma vida, para a vida eterna. Se você que está me vendo através desse canal, através desse vídeo, você não tem certeza de sua salvação, então você tem que rever, você tem que convidar o Espírito Santo a vir fazer morada na sua vida. Você tem que se arrepender-se dos seus pecados, reconhecer que é pecador, reconhecer que você ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa vir até você e resgatar você e justificar você. É isso que esse capítulo 5 ele está
nos ensinando, porque Paulo, assim como ele mandou a carta para os romanos lá em Roma, ele também está nos dizendo, né, que nós temos que sermos justificados na nossa vida, pela nossa fé. Assim como ele estava falando sobre os irmãos lá de Roma, que eles tinham sido justificados, assim também ele está falando para nós, que aquele que já aceitou Jesus Cristo, que anda nos caminhos do Senhor, que obedece a sua palavra, já foi justificado pela fé e por isso agora nós temos paz em Deus. Amém?